Sejam bem-vindos a mais um Papo de Consciência. Eu sou a Camila e te convido a ficar comigo até o final do episódio, porque no papo de hoje nós falaremos sobre as tendências geradas pelas nossas crenças, que nos deixam satisfeitos ou insatisfeitos com a nossa vida. Quando crianças, ouvimos muitas coisas dos nossos pais. Algumas delas eram falas repressivas e repetidas tantas vezes por eles que se tornaram verdades absolutas para nós. Aquelas inúmeras advertências de não faz isso, assim não pode, desse jeito não, nos fizeram acreditar que só existia um jeito certo de fazer as coisas. A questão é que todas essas crenças limitantes continuam ativas e são acionadas sempre que vivemos situações semelhantes. Então, se hoje você costuma se criticar quando quebra alguma coisa, por exemplo, provavelmente é porque era repreendido por seus pais quando isso acontecia, e agora se repreende automaticamente sem nem se dar conta de que está apenas repetindo um padrão de comportamento gerado na sua infância. As crenças nos limitam quando nos fazem acreditar e agir como se só existisse um único jeito de fazer as coisas, uma única forma aceitável de ter resultados. Por essa razão, é tão importante identificar e mudar as crenças que atuam na nossa vida. Recentemente, eu notei que a minha mente ainda tinha uma tendência negativa de depreciar, desvalorizar e de criticar tudo o que eu fazia, principalmente no que se referia às minhas escolhas e ao resultado delas. Uma das formas que esse padrão negativo vinha se manifestando era através das minhas novas tatuagens, onde depois de ter amado o resultado num primeiro momento, logo em seguida eu começava a me sentir insatisfeita com ele, encontrando 1000 defeitos e achando que deveria ter feito diferente. O ponto aqui é que a minha insatisfação em nada tinha a ver com as tatuagens. O real problema nunca foi o resultado, mas sim a tendência intrínseca em depreciar as minhas escolhas. Eu percebi que mesmo se eu fizesse diferente, me sentiria insatisfeita, porque a minha mente encontraria inúmeros outros motivos para colocar defeito no resultado. Percebe o que eu estou tentando trazer aqui? As crenças limitantes que ainda ecoavam internamente faziam com que a minha mente estivesse programada num modo de crítica constante. Então, independente do que eu escolhesse ou de como eu fizesse, teria uma razão para ficar insatisfeita, achando que outro resultado seria melhor. Essas crenças negativas não estavam me permitindo aceitar nem ficar em paz com as minhas escolhas. Está me acompanhando ou ainda está muito confuso? O ponto que eu quero trazer é que muitas vezes ficamos presos em críticas e julgamentos condicionados, acreditando que tem a ver com o que acontece agora, quando na verdade é apenas um padrão se repetindo automaticamente, devido a crenças limitantes do nosso passado. Nós já falamos sobre os padrões condicionados em episódios anteriores, lembra? A questão é que, como geminiana, eu sempre tive dificuldade para escolher. Gêmeos é um signo que tem uma energia curiosa, que anseia conhecer e se interessa por uma ampla variedade de coisas ao mesmo tempo. Isso por si só gera uma tendência de achar que a outra opção sempre poderia ser melhor. Agora, eu me tornei consciente dessa tendência e essa percepção tem me permitido optar por amar meus resultados, sejam eles como forem. Mas quando criança, eu não tinha esse discernimento, muito menos esse nível de consciência. Então, vivia numa constante insatisfação, achando sempre que deveria ter escolhido diferente. E esse padrão foi ainda mais reforçado pelas falas críticas da minha mãe. Eu ainda escuto a voz dela me dizendo: "Ninguém mandou fazer isso, Camila, foi você que quis assim, agora não tem jeito." Essas falas me fizeram acreditar que as minhas escolhas eram erradas e que eu não tinha como melhorar um resultado ruim. Eu me lembro de uma vez em que eu cortei a minha franja e fiquei parecendo um Playmobil. Eu odiei muito aquela franja. E a minha mãe, ao invés de me ajudar a encontrar formas de minimizar meu desagrado, só reforçou ainda mais minha insatisfação, repetindo que não podia fazer nada a respeito, além de esperar o meu cabelo crescer. Ou seja,
Quando escolho errado, tenho que lidar com o resultado disso sem direito a me arrepender, porque não existe o que possa ser feito depois. Percebe o tamanho da limitação que essa crença me causava? Eu não estou culpando a minha mãe por nada disso, ok? Ela fez o que sabia e o melhor que podia fazer na época. O ponto importante é que, como uma criança, eu não tinha recursos para lidar com as frustrações. E por não ter recebido o suporte necessário para fazer isso na época, eu desenvolvi um padrão crítico muito exigente, intolerante a erros, que me criticava sempre que eu fazia uma escolha, me punindo pelo resultado delas, independente do quão bom eles fossem. Para uma pessoa que tem a crença de que suas escolhas são ruins ou erradas, o resultado será sempre desfavorável, concorda? Além disso, para quem tem um crítico interno impiedoso como eu tinha, por mais que pense muito a respeito de todos os detalhes de uma escolha antes de tomar uma decisão, vai encontrar motivos para reforçar o negativo de qualquer situação, uma vez que não é possível controlar o resultado para que ele seja exatamente como nós imaginamos. É aquele velho dilema entre expectativa e realidade, que só termina quando aceitamos viver da melhor forma com aquilo que se apresenta, sem mais nos perder nas idealizações da nossa mente. Isso também acontece com você? Por acaso você costuma se arrepender depois das suas escolhas, falando aqueles inúmeros deveria ou poderia depois que toma uma decisão? Ou você nem escolhe por ficar preso naquele eterno e se? Esses são alguns indícios de que você vem se punindo pelas suas escolhas ou se reprimindo por medo do resultado delas. Uma forma de mudar esse padrão é identificar o real motivo do seu desagrado, trazendo consciência para perceber se é mesmo o resultado que foi ruim ou se é apenas a sua tendência em se criticar que te faz acreditar nisso, como acontecia comigo. A PNL afirma que toda escolha é sempre a melhor escolha. Não teríamos como fazer diferente no momento que escolhemos, porque ainda não tínhamos acesso ao resultado para saber se gostaríamos ou não. Entende? Só saberemos se gostamos de algo depois de fazer uma escolha, porque é o resultado dela que nos permite experimentar, gerando percepções que não tínhamos antes. E é isso que nos faz acreditar que nós poderíamos ter feito diferente. Percebe por que não adianta ficar remoendo alternativas depois do fato consumado, nem se culpar por ter feito como fez? Nós sempre fazemos o melhor que podemos fazer com base na consciência que temos em cada momento. Se aquele episódio da franja acontecesse comigo hoje, ao invés de me martirizar e sofrer pelo resultado, eu buscaria formas de arrumar aquela franja esquisita, para que ela se tornasse o mais agradável possível para mim. Percebe a diferença? Isso seria possível agora porque eu passei a acreditar que existe solução para tudo, por pior que seja o resultado das minhas escolhas. Essa nova crença me dá a liberdade para escolher sem medo nem culpa. Para encerrar por hoje, observe a sua reação diante das decisões que você toma na vida, para perceber se tende a gostar ou a depreciar os resultados das suas escolhas. Se assim como eu você perceber que tem crenças negativas associadas a isso, pode substituí-las por outras que te permitam encontrar satisfação em tudo como se apresenta, sem mais se punir, se criticar, nem se cobrar por acreditar que as coisas deveriam ser diferentes do que são. A nossa insatisfação nunca é devida aos resultados nem às condições ruins, mas a crenças limitantes que nos fazem acreditar nisso. Você pode continuar acreditando que são os resultados que precisam mudar, ou pode apenas mudar a sua forma de lidar com eles. Pense nisso. Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.